Olá e bem-vindos. Hoje, o nosso mergulho vai ser num tema, olha, complexo. Um verdadeiro labirinto, né? Exato, o ICMS. Mas a gente tem um mapa. Vamos focar especificamente na legislação do Rio Grande do Norte, a Lei 6.968 de 96. Isso. Nossa fonte é um guia de estudos bem detalhado, sabe? Daqueles que dissecam os artigos 1º ao 19. E a nossa missão aqui é desmistificar os pontos essenciais do ICMS potiguar. E de um jeito bem prático. A ideia é entender a lógica por trás da lei, focando nos conceitos-chave: incidência, fato gerador, base de cálculo. A espinha dorsal de tudo. Exatamente. Como se a gente estivesse se preparando para o mundo real, para uma fiscalização. Perfeito. Então vamos começar pelo ponto zero. O que, afinal, aciona a cobrança do ICMS? Os casos clássicos todo mundo conhece, né? A venda no supermercado, o jantar no restaurante. O frete entre cidades, a conta de celular. Isso. Mas, lendo o material, um ponto me chamou a atenção. A transferência de mercadorias entre dois estabelecimentos do mesmo dono. Matriz para filial, por exemplo. Aham. A regra geral, e a lei do RN segue isso, é que essa movimentação ela não gera ICMS. Em princípio, não. E aqui a gente já encontra a primeira camada de estratégia. Porque, embora a regra seja não tributar, a Lei Potiguar dá ao contribuinte a opção de fazer essa transferência pagando o imposto. Peraí, por que alguém escolheria pagar um imposto que não precisa? Parece contraintuitivo. Parece loucura, né? Mas tem uma lógica fascinante por trás. Imagine uma grande rede de lojas com um centro de distribuição em Natal e filiais pelo interior. A loja do interior pode estar vendendo muito, acumulando um débito enorme de ICMS. Certo? Enquanto isso, o centro de distribuição, que só compra e estoca, acumula créditos. Entendi. Ao optar por tributar a transferência, a empresa move a mercadoria e, junto com ela, move também o crédito de ICMS do centro de distribuição para a loja. Ah, então o crédito vai junto e abate o imposto a pagar lá na ponta. Exatamente. Vira uma ferramenta de gestão de créditos de planejamento tributário. Que interessante. Isso muda tudo. Deixa de ser só uma obrigação e vira uma peça no xadrez da empresa. Com certeza. Uma linha numa lei pode mudar o mapa logístico de uma região. Certo. Agora, vamos para o lado oposto, onde o ICMS não entra de jeito nenhum. A chamada não incidência, prevista lá no artigo 2º. E aí tem a mais famosa de todas, a imunidade para livros, jornais e periódicos. Essa é constitucional, né? Mas, para a economia, a regra de ouro é a não incidência sobre exportações, certo? Sem dúvida. É um incentivo direto para tornar o produto brasileiro mais competitivo lá fora. E o guia que a gente tem aponta umas situações que são verdadeiras pegadinhas. Ah, tem várias. Por exemplo, operações com ouro. Ouro. Sim, não tem ICMS, mas só quando ele é tratado como ativo financeiro. Se for um anel de ouro, uma joia, aí o imposto está lá. Outro caso clássico que o material cita é o leasing. O arrendamento mercantil, isso. Durante o contrato, não há imposto. Mas, Atenção, se no final a pessoa decide comprar o bem, essa venda final, ela é tributada. entendi. E tem uma envolvendo seguradoras que parece feita para confundir. Ah, essa é clássica. A lei diz que não incide ICMS na transferência de bens salvados de sinistro. Um carro que deu perda total, por exemplo. Isso. A transferência para a companhia seguradora. A preposição é tudo aqui. Por quê? Porque é muito comum trocarem isso para por das. Se a seguradora depois vende esse carro para um ferro velho, essa venda das seguradoras é tributada normalmente. Nossa, o detalhe de uma única palavra muda completamente o jogo. Totalmente. Ok. Além da não incidência, que é quando o imposto nem chega a nascer, existem os benefícios fiscais. Como eles funcionam no Rio Grande do Norte? Benefícios como as isenções são diferentes. O imposto até nasceria, mas o Estado abre mão de cobrar. Geralmente para incentivar algum setor. Exato. E aí tem uma regra de ouro no Brasil.
Para um estado dar um benefício de ICMS, ele precisa da aprovação de todos os outros. É aí que entra o CONFAS, a gente sempre ouve essa sigla. É aí mesmo. Pense no CONFAS como, sei lá, o Conselho de Síndicos do Condomínio Brasil. Boa analogia. São os secretários da Fazenda de todos os estados decidindo juntos. É um acordo para impedir que um estado comece a dar descontos para roubar empresas dos vizinhos. A famosa guerra fiscal. Exatamente. E a legislação do RN com aval do CONFAS tem uns exemplos bem específicos. Vi aqui isenção para saídas de ovos e pintos de um dia. Parece específico, né? Muito. Qual a lógica disso? É uma forma de subsidiar a base da cadeia de alimentos. Ovos e pintos são o começo da produção de frango. Isentando o primeiro elo, o governo barateia o custo de toda a produção. E, em tese, o preço final para o consumidor cai. Essa é a ideia. Outro exemplo com foco social é a isenção na conta de energia para quem consome muito pouco, abaixo de 60 kW por mês. Entendi. E nesse campo, o material fala de dois conceitos que parecem parecidos: diferimento e suspensão. Parecem, mas a diferença é sutil e muito importante. Ambos são um tipo de adiamento do imposto, não? Sim, mas o mecanismo é diferente. No diferimento, o pagamento é jogado para frente na cadeia e a responsabilidade muda de mãos. Me dá um exemplo. O produtor de algodão vende para uma indústria têxtil. O produtor não paga o ICMS. A responsabilidade é diferida, ou seja, transferida para a indústria, que vai pagar o imposto quando vender o tecido. Ok, o pagamento é adiado e a responsabilidade transferida. E na suspensão? Na suspensão, a cobrança fica congelada, esperando um evento futuro. O imposto existe, a responsabilidade não muda, mas ele fica ali, em compasso de espera. Como assim? O exemplo clássico é uma máquina enviada para conserto em outro estado. O ICMS na saída fica suspenso, aguardando o retorno da máquina. E se ela não voltar? Aí é que tá. Se não voltar no prazo da lei, que o material aponta como 90 dias para o RN, a suspensão acaba. E aquele imposto que estava congelado se torna devido imediatamente, com juros e multa. Peraí. Então, na suspensão, o fisco tem uma garantia. É uma ótima forma de ver. A suspensão é um voto de confiança com prazo de validade. O diferimento é uma reengenharia do fluxo. Entender isso nos leva à pergunta: qual o momento exato em que a obrigação de pagar nasce? A cena do crime do imposto. O fato gerador. E essa área é cheia de detalhes. Cheia. Por exemplo, no serviço de transporte. A regra, segundo o material, é o início da prestação. Certo. Um caminhão sair de Natal para o Mossoró, o ICMS nasce na partida. Mas tem uma exceção que vira tudo de cabeça para baixo. A exceção do transporte que começa no exterior. Isso. Se uma carga vem da China e desembarca em Natal para ser levada de caminhão até Caicó, o fato gerador desse trecho interno não é no início, em Natal. É no ato final do serviço, na chegada em Caicó. Qual a lógica? Unificar a cobrança no destino final da mercadoria. Simplificar. E outra pegadinha que me chamou a atenção: comunicação pré-paga. Eu compro um cartão de recarga e imagino que o imposto é cobrado quando eu uso os créditos. Seria o mais lógico, mas não é. O fato gerador é no fornecimento do cartão ao usuário. Na venda do crédito, então. Exato, na venda da recarga. Para o fisco e para as operadoras, é muito mais fácil controlar a venda de milhões de recargas do que os bilhões de usos de dados e ligações depois. Faz sentido, do ponto de vista prático. O guia tem até um fluxograma que ajuda a organizar. Para cada operação, um gatilho. Saída, entrada, início, final, desembaraço. Agora, sobre qual valor ele é calculado? A famosa base de cálculo. E aqui a gente entra na parte que, segundo o material, é o terror de muita gente. O diferencial de alíquota, o DIFAL. Com a tal da base dupla ou cálculo por dentro. É aqui que a maioria se perde. A matemática parece contraintuitiva. Então vamos desmistificar. Qual o conceito principal? O princípio fundamental é que o ICMS é um imposto por dentro, ou seja, o valor do próprio imposto já está embutido no preço final do produto. Ok, até aí tudo bem. Mas como isso complica o DIFAL? Complica tudo quando uma mercadoria viaja entre estados. Vamos a um exemplo. Uma empresa no RN compra uma máquina de São Paulo por R$10 mil. Ok. A alíquota na saída de SP é 7%. A alíquota interna no RN, digamos, 18%. O RN tem direito à diferença, certo? 11%. Certo.
11% sobre os R$ 10.000. Aí é que está o pulo do gato. Não é sobre os 10 mil. E por que não? Porque o Rio Grande do Norte pensa o seguinte, espera aí, nesses 10 mil já tem 7% de imposto de São Paulo embutido. Eu não vou calcular a minha parte sobre uma base que foi definida pela regra de outro estado. Ah, Para fins do meu imposto, a base de cálculo é outra. então o estado de destino recalcula a base. Exatamente. O estado de destino limpa o imposto da origem e depois infla a base para que ela reflita a sua própria carga tributária. E essa base inflada fica maior que o valor original da nota. Fica maior. No nosso exemplo dos 10 mil, depois do cálculo, a base sobre a qual o RN vai aplicar sua alíquota sobe para mais de R$ 11.300. Uau, a diferença é grande. É uma manobra contábil para o estado de destino garantir uma arrecadação maior. O importante é entender a lógica. A base de cálculo muda no meio do caminho. Ok, a lógica fecha. Mas isso parece incrivelmente complexo para gerenciar no dia a dia. E é uma das áreas que mais gera erros, multas e discussões judiciais no direito tributário. Imagino. O que nos leva à peça final do quebra-cabeça. Quem paga a conta? A sujeição passiva. Isso. A lei diferencia o contribuinte do responsável, né? Isso, o contribuinte é a figura óbvia. É quem tem a relação direta com a operação. O comerciante que vende o produto, por exemplo. Ou que importa mercadorias, mesmo que seja uma única vez. E a figura do responsável? Quem é ele? O responsável é um terceiro que a lei diz. Você também pode ser cobrado junto. É a responsabilidade solidária. O fisco pode cobrar de qualquer um dos dois? Ou dos dois ao mesmo tempo. E o exemplo mais emblemático é o transportador. Como assim? A empresa de frete pode ter que pagar o imposto da carga? Pode, se a mercadoria estiver sem nota fiscal ou com documentação irregular. Eu já vi um caso de uma transportadora que quase quebrou por causa disso. Conta essa história. O motorista pegou uma carga com uma nota que parecia correta, mas tinha um erro no CNPJ do destinatário. Um erro simples. A mercadoria foi entregue. Meses depois, a fiscalização descobriu uma fraude do vendedor. Como não o encontraram, cobraram o imposto milionário da transportadora. Nossa. Ela se tornou responsável pelo imposto de uma mercadoria que nem era dela. A lei faz isso para forçar todo mundo na cadeia a fiscalizar a documentação. Que história. Isso torna o conceito bem mais palpável. E tem outros casos. Vários. O leiloeiro é responsável pelo imposto do que ele vende, o industrializador que recebe uma matéria-prima e a envia para um terceiro e não de volta para o dono original, são mecanismos para fechar as brechas. E além de pagar, tem as obrigações acessórias. Sim, e são cruciais. A inscrição no cadastro estadual tem que ser feita antes de iniciar as atividades. Qualquer alteração, como de endereço, tem que ser comunicada num prazo curtíssimo. Que o material aponta como 48 horas no RN. Exato. Não fazer isso não gera imposto, mas gera multas pesadas. Ufa, que jornada. Recapitulando, então, a gente viu a diferença sutil entre não ter imposto, ter isenção, ter o pagamento adiado ou suspenso. Certo. Desvendamos os gatinhos do fato gerador, as regras do transporte, da comunicação e, principalmente, encaramos o cálculo do default, entendendo a lógica por trás da base dupla. Ficou claro que não é só um imposto. É um sistema complexo onde o detalhe é tudo. Exatamente. A gente analisou a lei pela ótica de quem precisa aplicar ou fiscalizar. E a reflexão final que fica e que vai além do texto da lei. É uma provocação para quem nos ouve. Manda. A gente viu que uma regra de cálculo como a da base dupla não é só matemática. É uma decisão política. Que a opção de tributar uma transferência interna não é só burocracia, é estratégia logística. Então a pergunta que fica é: como essa teia de regras complexas que estudamos hoje molda no mundo real as decisões de uma empresa, a competitividade entre os estados? E no fim da linha? E no fim da linha, o preço que todos nós pagamos por tudo que a gente consome.